A gente está recebendo algumas ligações, algumas mensagens aqui referente ao que foi incorporado. Primeiro de tudo é o que foi incorporado, como é que é feito o cálculo, que é o que a gente já tinha falado lá atrás, né? Mas, como a gente está com uma demanda meio grande dessas perguntas novamente, nós vamos explicar, além, mais uma vez, falar o que foi levado em consideração para o novo salário. E nós, acima de tudo, vamos também esclarecer mais uma vez em relação à questão de biênio incorporado no salário e também sobre os descontos e gratificações que alguns servidores estão apresentando dúvida aí no dia a dia, tá? Então, o que a Lei 14.648, para começar, eu vou passar para o Roberto explicar um pouquinho ali sobre a questão dos cálculos, em especial do biênio. O que a Lei 14.648 está levando em consideração do novo salário? Então, o que faz parte desse novo salário? Então, é aquele salário inicial das tabelas que existiam anterior às leis do plano, né, as leis que estão vigentes para o plano de cargos hoje, antes da 14.648, eram aqueles valores de tabela de salário que nós tínhamos lá atrás, né? Ano passado, até junho, né? Junho, a lei foi em junho, né? Isso. Junho. Então, até junho nós tínhamos uma tabela específica. O que era? 4284? 42, 4284. 4284. Então, Lá de 89. 4284 de 89, que sempre vinha sendo atualizada conforme o ano ia passando, as databases iam vindo, ia feito toda uma atualização em relação àqueles valores, mas eram os valores de tabelas que a gente tinha lá para todos os cargos, né? Então, esse valor de salário, ele é o que levou em consideração, o que foi incorporado, né? Então, o valor do salário, dentro desse valor de salário, quem tinha alguma gratificação de carga horária, geralmente os níveis superiores, 6 ou 8 horas. Nível superior, que era mais ou menos ali R$ 1.247,48, R$ 1.248 para 8 horas, e 933, 934 ali para 6 horas. Então, o salário hoje, para quem tinha essa gratificação, era o salário da tabela, mais a gratificação de carga horária e mais o valor do seu biênio. Isso tudo formou o novo salário. É lógico que para alguns cargos em especial ali, quanto mais tempo de casa, né, quanto mais tempo de serviço você tinha, maior ficava o valor do biênio e maior ficava o valor também de reenquadramento na tabela. Então isso acabou sendo colocado como salário novo. O biênio antes do plano de cargos, ele era colocado fora. Né? Mas nós tínhamos aí, por exemplo, médico, né, que tinha lá um salário base de 352, mais uma gratificação de carga horária e uma outra gratificação lá de R$ 5.000, enfim, né, que montava lá, que chegava no valor final do salário dele, que era 10, 12 mil, enfim, ele tem todos os descontos. Então, quanto mais você ganha, mais desconto tem, que é o que o Roberto vai falar na sequência. Então, essa é a formação básica do salário. Salário mais biênio, para quem tinha gratificação, mais a gratificação de carga horária, né, que era em decorrência daquele período que a pessoa trabalhava. Mas, Roberto, agora como é que fica a questão específica dos descontos e do biênio em si? É vantajoso? É prejudicial? Como que fica essa questão específica dentro da proposta do novo plano de cargos? Então, quando a gente estava discutindo o plano de cargos, né, a gente sempre fazia aqui as lives e também falava durante a segunda-feira, a gente sempre comentava sobre a questão da incorporação no biênio, do biênio no nível salarial, e a gente sempre falou que seria vantajoso aos trabalhadores, assim como foi vantajoso com a incorporação. Até porque se não fosse vantajoso, se houvesse algum prejuízo, o sindicato não seria favorável. E é claro que nós fizemos diversos cálculos durante a elaboração da proposta de plano de cargos e todos os cálculos mostraram que a incorporação do biênio no nível salarial seria vantajoso. E até por coincidência, hoje o primeiro atendimento que fiz aqui no sindicato de manhã, o servidor lá do Parque de Máquinas, até um abraço pro Adalberto, ele veio aqui justamente com essa dúvida. Ele falou, Roberto, incorporo que parece que nós ficamos no prejuízo, né? Daí eu fiz, ó, tem que fazer a conta, né? Sem fazer a conta não tem como. Daí eu mostrei para ele a continha, como que era o biênio antes de incorporar no 1115, que era o nível dele, e fiz a conta do biênio já projetando a nova elevação de biênio que ele vai ter neste ano, como será com a incorporação. E ele viu que é mais vantajoso. Então, porque você tem biênio sobre biênio. Então, vocês podem fazer o cálculo, quem tiver com dúvida pode vir aqui no sindicato que a gente vai demonstrar matematicamente que é vantajoso na incorporação, nessa primeira incorporação, e depois, ao longo do tempo, a cada 2 anos, que ele fugiu o termo biênio, não tem mais no Lerite, mas nós temos a elevação a cada 2 anos. Então, o 3% a cada 2 anos continua normal. Então, não vai estacionar
Pelo contrário, vai aumentar mais ainda. Então, biênio incorporado no salário é vantajoso. Isso não tem dúvida nenhuma. Outra questão que os trabalhadores estão colocando, mas daí incorporou no biênio, aumentou o desconto. Não aumentou o desconto. Quem teve aumento no desconto do INSS ou começou a pagar imposto de renda, que é meu caso, eu não pagava imposto de renda. Agora com o plano de cargos comecei a pagar umas querelinhas de imposto de renda. E como eu brinco sempre, Place, eu gostaria de pagar na faixa de 27% de imposto de renda. Por que eu queria pagar 27% de imposto? Porque eu ia estar ganhando bem. Então, quanto você mais ganha, mais imposto paga. E mais dinheiro também sobra, é claro. Então, para não pagar imposto de renda, é só ganhar menos que 2 salários mínimos. Você não paga imposto de renda, mas você ganha menos. Ah, se você ganhar 7 mil, vou pagar imposto de renda porque eu estou ganhando 7 mil. Por mais que eu tenha o desconto do imposto de renda e o INSS, mas vai sobrar uma boa grana para mim. Então, eu brinco sempre que eu queria pagar imposto de renda igual médico, igual engenheiro, igual advogado. Mas não, eu pago imposto de renda igual técnico administrativo. Então, quando aumenta o teu salário, aumenta proporcionalmente o desconto. Mas também sempre é vantajoso. Por mais que aumente um pouquinho o desconto do INSS, mas o teu salário aumentou, a mais compensa esse desconto, sim. Então, aqueles trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos são isentos de imposto de renda. Até teve uma alteração na lei este ano, era uma promessa aí do governo Lula, aumentou a faixa, porque a faixa de imposto de renda estava um pouquinho mais do salário mínimo. Então, ganhava o salário mínimo e meio, já estava pagando imposto de renda. Então, agora a pessoa ganha 2 salários mínimos, não paga imposto de renda. Ganhou mais que isso, começa a pagar um pouquinho. Mas isso não tem o que fazer, é um desconto obrigatório, é uma tabela que tem aí da Receita Federal com relação ao imposto de renda e com relação ao INSS, uma tabela da Previdência Social. Até teve uma época, Roberto, só antes de você Sim. finalizar, só para exemplificar isso, teve uma época que eu tinha 2 empregos. E nesses 2 empregos eu tinha o desconto devido em relação à questão de INSS, enfim, né, imposto de renda também. Chegou um determinado momento que eu vi que era mais vantajoso ficar em um só emprego do que ganhar de 2 salários e ter um desconto e ter um imposto de renda gigantesco. Porque isso não tem como fugir, gente. Isso é uma coisa que, para mudar isso aí, nós temos que ir para Brasília, temos que fazer proposta lá para o senador, fazer proposta lá para cima, né, para âmbito federal. E até Essa não é uma existe questão específica de que nós podemos controlar e dizer para a prefeitura que não, eles não podem descontar, né? Então até isso é existe federal. uma proposta e está no planejamento, você vai acontecer, eu não sei, porque em campanha você faz proposta de todo jeito, né? Só o tempo que vai mostrar, mas é de que até o final do mandato do atual presidente chegue na faixa de 5 salários mínimos a isenção de imposto de renda. Vai acontecer? Não sabemos. Não sabemos. É uma promessa? Foi. Se vão cumprir? Não sabemos. A primeira de aumentar um pouquinho para 2 salários já aconteceu. Mas se chegar a acontecer isso, boa parte dos nossos servidores não vão pagar imposto de renda. Agora o INSS não tem jeito, porque você tem que contribuir com o INSS para você poder se aposentar, como se fosse uma poupança que você coloca lá e depois você vai resgatar esse valor mensalmente. Então não adianta, não tem como fugir. Isso são coisas que são naturais de quando você vai ganhando melhor, né? Então, quanto mais você ganhar, mais desconto vai ter. Não é uma coisa que nós controlamos, não é uma coisa que o sindicato pode chegar lá e brigar com a prefeitura que não pode descontar, ou não é algo que a gente possa tentar burlar os salários para que isso não seja descontado. Isso é natural. Todo trabalhador que recebe e trabalha numa empresa, que tem que descontar, que tem que contribuir, que tem que fazer todo esse processo de desconto salarial, porque isso é obrigatório, não tem como fugir, acontece isso. Quanto mais você ganha, mais desconto você vai ter. E assim, esse dia atendi, acho que foi quinta, quarta-feira, uma servidora, que ela falou dessa questão de incorporar o biênio e tal, porque aumentou um pouquinho o desconto do INSS, mas ele não aumentou por ter incorporado ali o biênio e por ter sumido o complemento salarial. Ele aumentou porque você ganhou um pouco mais. Até brinquei com ela, falei, ó, para pagar menos INSS, por exemplo, ou pagar menos imposto, nós temos que voltar. Lembra lá do hashtag Fora 94? Fora 1094, que eu nem tinha entendido no primeiro dia, hashtag Fora 1094, porque os servidores, né, principalmente ali, serventes e merendeiros, estavam revoltados porque ganhavam o salário mínimo 1094 e tinha que fazer um complemento para chegar no salário mínimo. Isso acabou. Então, para ter menos desconto, nós vamos ter que voltar lá no 1094. E eu não acho que não é isso que os servidores querem. Eles querem ter mais aumento de salário. Só que quando você busca aumento salarial, você vai ter mais desconto. Isso então não ia adiantar, né, Roberto? Por exemplo, assim, então vamos pensar que o biênio por fora. Vamos deixar o biênio por fora. Mas vamos começar a ganhar agora 5 mil. Ia adiantar alguma coisa em relação a desconto? Não tem. Igual você pega, por exemplo, o médico.
O médico ele tem uma remuneração maior, isso é questão de mercado. Médico, engenheiro. Ele também tinha um biênio por fora e ele pagava imposto. Então, não tem. Isso não tem o que fazer, mas foi feito incorporação e ele é mais vantajoso para os trabalhadores, sim. E não tem mais o hashtag fora 1094. 1094. Agora é o salário de cada um com seu tempo de serviço bem trabalhado ali, que quanto mais tempo, mais beneficiado foi. E isso é justo para aquelas pessoas que estão há mais tempo mesmo. E é o que de fato mesmo trouxe para o trabalhador ali um reajuste real ali em relação às tabelas que foram propostas pelo Plano de Cargos, Lei 14.648. É isso, Roberto? Vamos ver se tem mais alguma Vamos dúvida. ver. Tem uma pergunta ali da Luciana, volta ali um pouquinho. Nossa, que era Plano de Cargos com relação, cadê ele? Eu me perdi aqui. Se perdi. Biênio, desconto e gratificação. Gratificações, biênios, descontos, que é o que aconteceu, e as gratificações. E tem uma coisa que eu também gostaria de ressaltar, é importante ressaltar para o servidor, porque nós não temos medo de falar isso aí, porque é algo também que aconteceu naturalmente, e enfim, todo mundo está ciente disso. Não houve nenhum tipo de aumento da mensalidade do sindicato, né? Isso é importante reforçar a todos os trabalhadores que nos acompanham, porque a mensalidade do sindicato, assim conforme previsão estatutária, mantém-se em desconto de 1% do seu salário base. Se o seu salário base era R$ 1.000, então descontava 1% disso, R$ 10. Agora, se o salário base virou R$ 2.000, consequentemente, esse 1% vai ser de R$ 20. Então, nós não teríamos nem como congelar um valor desse, porque isso é previsão estatutária. E o que nós colocamos também para os trabalhadores e trabalhadoras é que, no começo do ano, nós fizemos uma Assembleia Geral, convocamos e divulgamos para todos os espaços e locais de trabalho, uma Assembleia que ia discutir, inclusive, o reajuste da mensalidade do sindicato, que há 34 anos estava parada em 1%. Estava acordada, né, pelos trabalhadores em 1% também, definida em assembleia lá em 1989, quando o sindicato foi criado, né? Então, nesta assembleia convocada, foi colocado que, assim que abrisse o recanto do servidor, a mensalidade sairia de 1% para 1,5%. Inclusive, todos os membros da diretoria, que fazem parte da diretoria, estavam e também concordaram com essa proposta e nós colocamos para a assembleia. Os trabalhadores que vieram e que votaram e que, depois dos nossos argumentos, escutaram o sindicato e viram quais foram os motivos que nos levaram a colocar esse reajuste da mensalidade, assim entenderam, então, de que haveria a possibilidade, deram a permissão para que, assim que nós abríssemos o recanto do servidor, em prol dessa outra sede administrativa, né, dessa outra espaço que nós estamos colocando para o servidor, sem cobrar mais nada além disso, será cobrado o valor de 1,5% no valor da mensalidade do seu salário base. E também a questão do 1,5 vai servir para, além de fazer a manutenção lá no recanto, também a ampliação da estrutura, né? A gente tem bastante planejamento com relação àquele espaço, que é um espaço de lazer e recreação, que já há muito tempo os servidores reivindicavam, né? E só para fazer um paralelo, uma demonstração, tem a SPM, que é uma outra associação que cuida dessa parte de lazer e recreação. Então, quem é sócio da SPM, eu já fui bastante tempo lá sócio, lá é 3%, porque a questão de fazer manutenção nesses espaços, ele não é nada barato, e você tem que fazer, além da manutenção, tem que fazer mais investimento, principalmente nós, que temos aí em torno de quase 5.000 filiados e deve aumentar mais. Então, são muitas pessoas que vão procurar o espaço que a gente logo, logo vai estar divulgando a questão de como será a abertura, o cronograma, enfim, tudo que vai ter lá a gente vai estar trazendo para vocês possam, logo em breve, estar conhecendo o Recanto do Servidor, um espaço de lazer e recreação para o servidor e para os seus familiares. Volta ali, Jackson, por gentileza, tem uma pergunta da Luciana, acho. Não, essa aí, Ana Lúcia. A Ana Lúcia perguntou assim: o servidor que tem uma gratificação de chefia durante um ano, por exemplo, se amanhã sair da chefia, leva essa vantagem pessoal para sempre? Ana, se esse código existe no seu olerite, vantagem pessoal, isso é para sempre. Independente de onde você for ali no teu cargo, você vai levar esse valor para sempre, se você for chefe ou não chefe, tá? Então, isso está previsto na Lei 14.648, aquele servidor que era chefe e que foi incorporado isso, né? Que levou isso agora no seu olerite como vantagem pessoal, esse novo código que aparece, não perde mais, independente se é chefe ou não chefe. O que vai determinar para ele agora a nova chefia é essa nova gratificação que a FMS está criando, que a gente não sabe o valor,
para você poder ou continuar ou não naquilo que você já executava, chefe ou não, né? Então, você continuar como chefe vai ganhar um diferencial. Se não continuar como chefe, vai levar esse valor que você tem para o resto da vida. É, Próximo ali, Rob. e essa implementação foi feita em maio. Então é só olhar o lerite de maio que você já vai ver se é chefia ou é gratificação pessoal. Ó, valor do Vale Transporte também subiu. Então o Vale Transporte ele é descontado ali 6% e no nível salarial. Então se aumentou e de boa parte da grande maioria dos servidores aumentou o nível salarial, aumentou o valor do desconto do Vale Transporte. Que como ele é sobre o nível, isso é inerente ao desconto. Tudo que é sobre o nível ele acaba aumentando o desconto proporcionalmente. Então, aumentou sim.